Olá! Sabe, tem uma pergunta que atravessa a história, uma questão que não quer calar. O que, afinal, significa ser uma pessoa completa? Integrada? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos dar uma olhada em alguns modelos, tanto históricos quanto simbólicos, que tentaram responder exatamente a isso. Pois é, essa é a pergunta-chave que vai guiar toda a nossa conversa. E olha, não estamos falando aqui de sucesso material, de dinheiro, de status, nada disso. A gente está falando de uma estrutura interna, sabe? De uma harmonia entre todas as partes que formam uma pessoa. E é fascinante ver como diferentes épocas, diferentes pensadores tentaram desenhar essa tal totalidade. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai viajar no tempo para entender o ideal medieval. Depois, vamos pular para um modelo mais simbólico, o tal do homem tetraédrico. O que será que é isso, né? E aí, para fechar, a gente vai colocar tudo isso lado a lado com a nossa experiência de hoje em dia. O que seria o integrado versus o fragmentado. Bora lá então? Ok, nossa primeira parada. Idade Média. E aqui a gente já precisa resetar a nossa mente, porque o conceito de homem ideal era o oposto do que a gente pensa hoje. Não tinha nada de individualista. Era um projeto, uma construção, que envolvia toda a comunidade e, claro, era profundamente espiritual. O foco não era se encontrar, ser a sua melhor versão, como a gente ouve por aí. A questão era outra. Era sobre como a vida de uma pessoa, tanto por dentro quanto por fora, se alinhava, se ordenava em direção a algo muito maior que ela mesma. Um propósito divino, no caso. E olha só essa citação. Ela basicamente resume tudo. É a chave para a gente destravar o jeito de pensar daquela época. Viver bem é viver segundo a ordem de Deus. Simples assim. A tal da vida boa não era sobre prazeres. Era sobre estar em sintonia com uma ordem que era vista como real, objetiva e sagrada. Tá, mas como é que essa tal ordem funcionava na prática? O que isso queria dizer? Vamos começar olhando para dentro, para a base, para os pilares intelectuais e espirituais que sustentavam essa ideia de ser humano. Primeiro pilar, tudo, absolutamente tudo, era orientado para Deus. A vida era entendida como uma jornada, uma peregrinação com um destino final eterno. Segundo, e isso quebra um mito bem comum, fé e razão não eram vistas como opostas de jeito nenhum. A inteligência era um presente de Deus para buscar a verdade. E terceiro, o foco total era na formação do caráter, no cultivo das virtudes. Humildade, coragem, justiça, o que a pessoa era por dentro era o que realmente contava. Beleza, essa era a estrutura interna. Mas e para fora? Como é que isso se refletia no mundo real, nos papéis sociais, na vida em comunidade? A gente tinha figuras ideais, arquétipos, como o do cavaleiro cristão. A força dele não era para benefício próprio, só valia se estivesse a serviço da justiça, de algo maior. Ou o monge, que encontrava seu poder não no mundo, mas no domínio sobre si mesmo. E o mais importante de tudo, ninguém se enxergava como um indivíduo solto no mundo. A identidade de uma pessoa vinha de onde ela pertencia, a sua família, a sua corporação de ofício, a sua paróquia. A ideia de liberdade era bem diferente. Não era fazer o que eu quero, mas sim cumprir bem o meu papel dentro dessa grande engrenagem. Ok, saindo um pouco desse modelo tão ligado a uma época específica, vamos agora para uma ideia mais simbólica, mais universal, que é a do homem tetraédrico. Imagina um tetraedro, sabe? Aquela pirâmide com a base triangular que tem 4 faces iguais. É a forma geométrica tridimensional mais estável que existe. A analogia aqui é genial. Um ser humano integrado, completo, seria como esse tetraedro. Ele precisa de todas as suas faces para ficar de pé, para ser estável. E essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. Um tetraedro não existe com uma face faltando. Ele simplesmente desmorona. Com o ser humano, a ideia é a mesma. Não dá para ser uma pessoa quase completa. Se falta uma dimensão essencial, a estrutura toda fica comprometida. Ser íntegro é ter todas as partes trabalhando juntas, em harmonia. Então, quais são essas 4 faces? Quais são essas dimensões essenciais que formam essa pessoa integrada? Vamos ver uma por uma. Bom, a primeira face, o vértice que aponta para cima e dá direção a tudo, é a espiritual. É a conexão com Deus, com o sentido último da vida. Sem isso, a pessoa fica à deriva. Logo abaixo vem a face racional, a mente. É a busca pela verdade, o discernimento. Sem ela, a fé vira só um sentimentalismo vago. A terceira face é a moral, a da vontade. Não adianta saber o que é certo se você não faz, né? Então, é a capacidade de agir de acordo com o bem, de ter autodomínio. Sem ela,
todo conhecimento vira hipocrisia. E por fim, a base de tudo, a face corporal e social. Família, comunidade, trabalho. É o que nos conecta à realidade. Sem essa base, a espiritualidade vira só uma fuga do mundo, um escapismo. Beleza, agora que a gente viu esses dois modelos, o medieval e o tetraédrico, vamos trazer a discussão para os dias de hoje. Como é que essa ideia de uma pessoa integrada se compara com a experiência que muita gente tem no mundo contemporâneo? O legal desses modelos, tanto o histórico quanto o simbólico, é que eles apontam para uma busca por unidade, por ordem interna. E eles acabam servindo como um espelho para a gente olhar para a nossa própria situação hoje, que muitas vezes é marcada justamente pelo contrário, pela fragmentação, pela falta de um eixo, de um centro. Então, o contraste fica muito claro, né? De um lado, a gente tem o que se poderia chamar de homem fragmentado. Aquele que vive de impulso em impulso, que coloca a fé de um lado e a razão do outro como se fossem inimigas. É aquele que acha que a moralidade é cada um com a sua e que, no fundo, vive uma vida sem um eixo, sem um norte. Do outro lado, a gente tem o homem tetraédrico. Ele não vive por impulsos, mas por princípios. Ele integra fé e razão. Ele busca ordenar o corpo às paixões em vez de ser dominado por elas. Ele acredita em uma virtude objetiva. E o mais importante, a vida dele tem uma orientação, aponta para cima, para um propósito maior. E essa última citação, nossa, ela amarra tudo de um jeito espetacular. O homem integrado é aquele que tem Deus como seu vértice, a verdade como seu eixo, a virtude como sua força e o mundo como seu campo de missão. É uma imagem completa. Tem o centro espiritual, o eixo da inteligência, a força do caráter e um lugar de ação no mundo. Veja bem, não é fugir do mundo, mas sim ordená-lo. E é com essa reflexão que a gente encerra. A busca por um eu integrado. Talvez essa seja a jornada mais antiga da humanidade e, ao mesmo tempo, a mais urgente de todas. Fica a pergunta no ar, né? Em um mundo que muitas vezes parece tão caótico, será que o nosso maior desafio não é negar o mundo lá fora, mas primeiro ordená-lo dentro de nós?